Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quantas vezes nós devemos perdoar alguém? Uma vez, duas vezes, 7 vezes. Agora imagine perdoar alguém 70 vezes 7. Parece exagero, não parece? Mas foi exatamente isso que Jesus disse. E para explicar por que o perdão precisa ser tão profundo, Jesus contou uma parábola que hoje revela algo totalmente desconfortável. É possível receber muito perdão e ainda assim ter um coração incapaz de perdoar. E quando isso acontece, revela que talvez nós não entendemos realmente a graça que nós recebemos. E hoje nós vamos mergulhar na parábola do servo impiedoso, uma história que confronta diretamente a maneira como lidamos com o perdão. E nesse vídeo você vai entender por que Pedro perguntou quantas vezes nós devemos perdoar, o significado da dívida gigantesca na parábola e por que Jesus conecta o perdão de Deus com a forma em que nós tratamos os outros. E essa história revela uma verdade profunda sobre graça, misericórdia e transformação do coração. Tudo começa com uma pergunta que Pedro faz para Jesus. Então ele chega até Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Porque na cultura judaica da época, perdoar 3 vezes já era considerado algo muito generoso. Então Pedro provavelmente pensou que estava sendo extremamente espiritual ao sugerir 7 vezes. Mas Jesus responde algo surpreendente. Não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Em outras palavras, o perdão no reino de Deus não funciona por contagem. Ele nasce de um coração transformado. E para explicar isso, Jesus conta a seguinte parábola. Jesus diz que o reino de Deus é como um rei que decidiu acertar contas com seus servos. E um dos servos foi trazido diante dele. E esse homem devia 10.000 talentos. Para termos uma ideia de quanto representava essa quantia, isso equivalente a uma dívida praticamente impagável. Seria como se alguém devesse milhões ou bilhões hoje. Era impossível pagar. Então o rei ordena que ele, sua família e tudo o que possuía fossem vendidos para quitar a dívida. Mas o servo se ajoelha e implora: tenha paciência comigo e te pagarei tudo. E era uma promessa impossível de ser cumprida, mas mesmo assim algo surpreendente acaba acontecendo. O rei sente compaixão e, em vez de apenas adiar a cobrança da dívida, simplesmente ele cancela tudo, a dívida inteira, e totalmente foi perdoada. Só que aí o momento em que revela o coração. Logo depois disso, o servo sai dali alegre e tirando um peso. Imagina só, você que devia milhões ou bilhões, uma dívida impagável, o rei simplesmente retira aquela dívida, o peso, o alívio, não é? E logo depois o servo sai da presença do rei. E ele encontra um servo que lhe devia 100 denários. É uma quantia muito pequena em comparação à dívida que ele acabou de ser sido cancelada. Mas a reação dele é chocante. Ele agarra o homem pelo pescoço e exige: olha, pague-me o que você me deve. Então o outro servo implora exatamente da mesma forma: tenha paciência comigo e eu te pagarei. Mas agora, nesse caso, não há compaixão. O servo manda prendê-lo até que a dívida fosse paga. Então, quando o rei acaba descobrindo isso, ele fica completamente indignado e diz algo muito forte: servo mau, eu cancelei toda a dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu companheiro como eu tive de você? Então o rei entrega aquele homem para os castigadores até que ele pagasse toda a sua dívida. E essa parábola, ela nos confronta profundamente, porque muitas vezes somos exatamente como esse servo. Porque diante de Deus, todos nós recebemos uma graça imensa.
Todas as vezes que nós entramos na presença de Deus, dobramos o nosso joelho, pedindo perdão pelos nossos pecados, Deus ele é generoso em perdoar. Porque o perdão que jamais poderíamos conquistar sozinhos, mas quando alguém nos fere, quando alguém nos decepciona, quando alguém erra conosco, e Jesus está mostrando algo essencial, que quando realmente entendemos o tamanho da graça que nós recebemos, isso transforma a forma como nós tratamos os outros. Porque o perdão que oferecemos aos outros não nasce da força humana, nasce da consciência de que também fomos profundamente perdoados. E Jesus, ele termina essa parábola com uma frase extremamente séria, porque ele diz: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Perceba que Jesus ele não está falando de um perdão superficial, não. Ele está falando de perdoar de coração, lá na raiz. Porque perdoar não é esquecer, porque esquecer é amnésia. Mas é você olhar para aquela cicatriz, você vai lembrar do fato que te ocorreu, mas você não vai sentir dor. Ou seja, você não vai ficar preso àquela pessoa. Você não vai ficar preso àquele sentimento de ira, de rancor, de mágoa, que consequentemente desenvolve doenças psicossomáticas ou doenças da alma, como entre elas o câncer, que já foi comprovado. Pessoas que guardam rancor, que não liberam perdão, são pessoas propensas a desenvolver câncer no próprio corpo. Isso significa que esquecer, não significa que esquecer é fácil, nem que perdoar é fácil, não. Mal significa também que a dor desaparece imediatamente, não, de forma alguma. Mas escolher é não viver preso ao ressentimento, porque quem vive sem perdoar, muitas vezes acaba aprisionando a própria alma e, consequentemente, desenvolve doenças no corpo, entre elas o câncer, que já é comprovado cientificamente. Mas, diante de todo esse cenário, e o próprio Jesus, na própria oração do Pai Nosso, ele já diz: olha, perdoai as nossas dívidas ou ofensas, dependendo da tradução, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido ou nos devendo. Ou seja, a condição para que Deus venha nos perdoar é que nós possamos perdoar aquele que nos ofendeu, aquele que nos fez mal. Então, isso é uma condição muito importante e que precisa ser tratada, porque é difícil perdoar, é fácil perdoar, nunca foi e nunca será. Mas, se você pedir a ajuda do Espírito Santo, é Ele que faz a obra na minha e faz a obra na tua vida. E no próximo vídeo aqui, nós vamos analisar algo que muitas vezes tem sido alvo de muitas falas, que nós iremos falar sobre no próximo vídeo, os trabalhadores da vinha. Será que Deus ele é injusto? Porque essa parábola da vinha é uma parábola que confunde muita gente e que até acusam Deus de não ser justo muitas vezes, mas nós vamos analisá-la com um coração e o espírito aberto para aprender mais de Deus. Para você que chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal. E siga nos acompanhando nessa série Parábolas de Jesus e até o próximo vídeo.